o olho na parede. O homem que não olhava para cima. Lucas Viana tinha 38 anos e uma mania: nunca levantava a cabeça ao caminhar. Não por timidez, mas por cálculo. Arquiteto especializado em restaurações, ele passava os dias medindo fissuras em paredes, avaliando a inclinação de telhados, buscando o ponto exato onde a gravidade começava a vencer a argamassa. Em Recife, cidade onde o sal do mar corrói até o concreto, sua habilidade era valiosa. E raro era o dia em que não recebia um chamado para salvar alguma construção histórica da ruína. Sua casa, porém, era o oposto de seus projetos, um sobrado modestíssimo no bairro de Casa Amarela, com paredes nuas e móveis funcionais. A única extravagância era a varanda dos fundos, um espaço estreito onde cultivava orquídeas em vasos de barro, herança da mãe, que jurava que flores curavam a solidão. Lucas não acreditava nisso, mas regava-as todo final de tarde, enquanto ouvia o rádio ligado na estação de forró. Era seu ritual para desligar o cérebro depois de horas debruçados sobre plantas baixas. Os vizinhos do lado, o casal Cláudio e Marisa, eram o contrário de discreto. Ele, vendedor de seguros com risada alta, ela, professora de dança com o hábito de abrir as janelas aos berros para chamar os alunos. Viviam há 5 anos no sobrado geminado ao de Lucas, e apesar da proximidade, mal trocavam mais que um bom dia na calçada. Até que no aniversário de casamento deles, comemorado com uma festa que durou até às 3 da manhã, tudo mudou. 2. O presente envenenado. Na manhã seguinte à festa, Lucas acordou com uma dor de cabeça latejante e um bilhete enfiado debaixo da porta. Lucas, desculpa o barulho. Deixamos um presentinho para você na varanda. É para agradecer pela paciência. Cláudio e Marisa. Ele franziu a testa. Presentinho? Não era seu aniversário, nem dia de amigo secreto. Mas ao abrir a porta dos fundos, encontrou uma garrafa de vinho tinto sobre a mesinha de ferro, ao lado de um envelope pardo. Dentro, um pendrive com um post-it. Assista quando estiver sozinho. É particular. Lucas não gostava de mistérios. Muito menos de gestos que cheiravam a armadilha. Mas a curiosidade, ou talvez a desconfiança profissional, falou mais alto. Conectou o pendrive ao notebook e clicou num único arquivo. Para você, vizinho silencioso. O vídeo começou com um close de sua própria varanda. As orquídeas, a mesinha, o rádio. Então a câmera recuou revelando o ângulo. Tinha sido filmado da casa deles. Não era uma gravação qualquer. Era uma vigilância. Lucas viu a si mesmo, 2 dias antes, voltando do trabalho, tirando a camisa suada, pegando uma cerveja na geladeira. Viu-se coçando a barriga, bocejando, falando sozinho enquanto revisava um projeto. E então seu estômago revirou, viu ela, sua namorada, Ana, que havia passado a noite com ele naquela semana. A câmera capturara o beijo dos dois na varanda, as mãos dela em seu cabelo, o modo como ele a levantou e a sentou na mesinha, derrubando um vaso de orquídea no processo. O vídeo cortava ali. Sem áudio, sem contexto. Só imagem crua, íntima, roubada. 3. A anatomia do nojo. As mãos de Lucas tremiam. Não pela exposição, Ana já tinha terminado com ele na semana seguinte, alegando que não havia química suficiente, mas pela violação. Alguém havia assistido aquilo, gravado, e agora lhe entregava como um troféu disfarçado de presente. Ele foi até a parede divisória entre as casas. Encostou a mão no reboco procurando por fendas, por algum indício de onde a câmera poderia estar. Nada. Então bateu na porta deles. Cláudio atendeu com um sorriso de dentes brancos demais. Oi, Lucas. Gostou do vinho? É um chileno ótimo, ganhei de um cliente. Por que você me filmou? O sorriso congelou. Como assim? Vocês instalaram uma câmera apontada para a minha varanda. Por quê? Cláudio riu nervoso. Cara, você tá maluco? Por que a gente faria isso? Porque o ângulo do vídeo é da sua sacada. Porque a qualidade da imagem é de uma câmera profissional. Porque sua voz falhou porque vocês são os doentes. Marisa apareceu atrás do marido, os braços cruzados. Lucas, acho que você tá confundindo as coisas. A gente só quis ser legal. Legal é não espionar os outros. Ele ergueu o pendrive. Isso aqui é crime. Vocês sabem disso, né? O casal trocou um olhar. Então Cláudio suspirou, como se estivesse lidando com uma criança birrenta. Olha, se você tá chateado por causa da Ana, a gente não tem culpa. Ela que deixou a cortina aberta. Lucas sentiu o chão oscilar. Vocês sabem o nome dela. Claro que sabemos, disse Marisa com uma risada seca. A gente ouve tudo, Lucas. As brigas, os gemidos, os silêncios. Você acha que parede de tijolo segura som? Ele recuou como se tivesse levado um tapa. Vocês são uns psicopatas. Cláudio deu de ombros. Ou você é muito ingênuo.
Todo mundo espiona todo mundo, meu amigo. É só não ser pego. 4. O peso do olho alheio. Lucas passou a noite em claro. Não por raiva, mas por uma sensação mais profunda, vergonha. Não da intimidade exposta, mas de ter sido observado sem saber, como um rato em um laboratório. No dia seguinte foi à delegacia. O escrivão, um homem cansado, ouviu seu relato e anotou. Você tem prova? Tem o vídeo. E como sabe que foi eles? O ângulo, a data. Poderia ser qualquer um. Um drone, um hacker. Lucas saiu de lá com um boletim de ocorrência inútil e a certeza de que ninguém ia resolver aquilo por ele. Então fez o que sabia fazer melhor. Desmontou a parede. Com uma marreta abriu um buraco no reboco que dividia as duas casas. Não encontrou câmeras, pelo menos não ali. Mas encontrou algo pior, um espelho. Um pequeno espelho inclinado, posicionado para refletir diretamente a varanda dele para a janela do banheiro deles. Cláudio e Marisa não precisavam de tecnologia. Bastava um ângulo, um pouco de paciência e o prazer mórbido de assistir. Quando eles chegaram em casa e viram o buraco, Cláudio veio correndo. Você tá louco? Isso é vandalismo. Lucas segurou a marreta com mais força. Isso é autodefesa. Marisa tentou intervir. Lucas, a gente pode conversar. Conversar? Ele riu, amargo. Vocês não querem conversar. Vocês querem assistir. E então fez o que nenhum arquiteto faria. Derrubou a parede inteira. 5. A casa que não era mais um lar. O juiz determinou que Lucas pagasse pelos danos. Prova insuficiente, disseram. Alegações sem fundamento. Ele vendeu o sobrado uma semana depois. Não pelo dinheiro, mas porque não conseguia mais ficar ali. Cada tijolo, cada rachadura, cada som vindo do lado de cá lhe lembrava. Alguém esteve olhando. Ana ligou quando soube da venda. Você tá bem? Tô. Por que não me contou sobre os vizinhos? Porque não ia mudar nada. Ela ficou em silêncio. Às vezes a gente acha que tá sozinho, mas nunca tá. Lucas olhou pela janela do apartamento alugado, um lugar sem varanda, sem plantas, sem paredes compartilhadas. A gente nunca tá. Desfecho, a ilusão da privacidade. Anos depois, Lucas ainda acordava suando com o mesmo pesadelo, alguém o observando através de um buraco na parede. Não eram mais Cláudio e Marisa, eram rostos indistintos, olhos sem corpo, sempre ali. Ele parou de restaurar casas, passou a projetar bunkers, e nunca mais plantou uma orquídea. O silêncio dos espelhos. A primeira vez que Lucas entrou no bunker, sentiu o cheiro de concreto úmido e plástico novo. Não havia janelas, só um sistema de ventilação silencioso e paredes reforçadas com aço. Ele passou os dedos pela superfície fria como se pudesse apalpar a segurança. Ninguém vai te ver aqui, murmurou para si mesmo. Mas o pesadelo não sumiu. Agora, os olhos não vinham das paredes. Vinham dos espelhos. Era sempre o mesmo. Ele se olhava no reflexo do banheiro, e por um segundo, só um segundo, os olhos que devolviam o seu olhar não eram os seus. Não piscavam. Não respiravam. Só observavam. Lucas quebrou todos os espelhos do bunker. Substituiu-os por chapas de metal polido, que distorciam sua imagem em manchas borradas. Mas mesmo assim, às vezes quando a luz batia de um certo jeito, ele jurava ver algo se movendo atrás do seu próprio reflexo. Você tá ficando louco, disse a voz de Ana ao telefone, meses depois. Ela era a única que ainda ligava. Isso não é vida, Lucas. É a única vida que eu tenho, respondeu, apertando o fone contra a orelha como se pudesse esmagar a preocupação dela. Ele não contou sobre os espelhos. Nem sobre as noites em que acordava com a certeza de que alguém havia respirado perto do seu ouvido, mesmo com todas as portas trancadas e os sensores de movimento intactos. A única testemunha. Um dia, um pacote chegou sem remetente. Dentro, uma caixa de madeira com uma orquídea branca, a mesma espécie que ele havia enterrado no quintal da casa que vendeu. Junto, um bilhete. Você não pode se esconder do que já sabe que está aí. Lucas não chorou. Não gritou. Pegou a planta pelas raízes e a jogou no incinerador do bunker, assistindo as pétalas murcharem em chamas azuis. Naquela noite sonhou com uma parede sem rachaduras. Lisa. Perfeita. E do outro lado, um suspiro. Ele acordou com as mãos trêmulas e uma certeza gelada. Eles não precisavam de buracos para vê-lo. Precisavam apenas que ele acreditasse que estava sozinho. E Lucas, pela primeira vez em anos, sorriu. Porque agora ele sabia o jogo. E estava pronto para virar a mesa. A única testemunha, parte 2. O incinerador ainda exalava um cheiro doce e queimado quando ele desceu as escadas de concreto do bunker. As paredes, revestidas de chumbo e pintura anti-radar, abafavam até o som da própria respiração. Mas não era o silêncio que o incomodava.
Era a certeza de que algo respirava junto com ele. No canto sobre a mesa de aço, o pacote vazio ainda exibia selos postais borrados, como se tivessem sido lambidos pela chuva ou pior, por dedos que não deixavam impressões. Lucas passou a ponta da faca sob a cola do envelope, raspando até encontrar um fragmento de papel prezado entre as camadas. Um número de telefone, escrito à mão com tinta que brilhava levemente sob a luz ultravioleta da lanterna. Não era um convite. Era uma ameaça disfarçada de trégua. Ele descou. Do outro lado, ninguém atendeu. Só o zumbido de uma linha aberta, como se o fio estivesse esticado até o fundo de um poço. Então, uma voz não humana, mas construída como palavras cortadas e coladas de gravações antigas. A flor era só para você lembrar que a terra não esquece. Lucas segurou o fone com mais força. O suor escorria pela nuca não pelo calor, mas pela memória que a voz arrancou. O dia em que enterrou a orquídea no quintal da casa velha, ao lado dos ossos que não eram de animal. Ossos que falavam quando a lua estava alta demais. Quem é você? Perguntou, embora soubesse que não obteria resposta. Um clique. Depois o som de uma criança cantando uma canção de ninar distorcida, vinda de um rádio que não estava ligado. A melodia era a mesma que sua mãe sussurrava nos corredores do sanatório, antes de eles a levarem embora. Dorme, meu anjo, que o chão é macio. Ele desligou. Na tela do celular, uma notificação pescou. Arquivo recebido, 1998.mp4. O ano em que tudo começou. Lucas não hesitou. Abriu. A gravação tremida mostrava um corredor de hospital, paredes verdes descascadas. No centro, uma menina de vestido branco, não mais que 7 anos, segurava uma orquídea idêntica à que ele acabará de queimar. Ela olhava direto para a câmera, ou melhor, através dela, como se soubesse que ele estaria assistindo 25 anos depois. Você não enterrou tudo, disse a menina, sem mover os lábios. A tela escureceu. Quando voltou, a imagem era de dentro do bunker. Agora, Lucas virou a câmera do celular para si mesmo e viu, atrás de seu ombro, a sombra de alguém que não estava lá um segundo antes. Era alta, magra, e segurara uma orquídea branca entre os dedos. Ele se virou. Nada. Só o cheiro de terra molhada e o eco de uma risada infantil vinda das tubulações de ar. Lucas pegou a faca de novo. Tudo bem, murmurou. Se é jogo, então vamos jogar. Mas pela primeira vez percebeu que as regras não eram dele. E que talvez nunca tivessem sido. O silêncio que respira. A lâmpada piscou 3 vezes antes de apagar de vez. Lucas não se moveu. Sabia que no escuro os sons ganhavam contornos, e a risada que vinha das tubulações agora soava como um fio de água escorrendo por uma garganta de pedra. Não era alegre. Era úmida. Faminta. Ele apertou o cabo da faca até os nós dos dedos doerem. O metal frio era a única coisa real naquele cubículo de concreto, onde o ar cheirava a mofo e algo mais antigo, algo que não deveria estar ali. Não depois de tanto tempo. Você não enterrou tudo. As palavras da menina na tela ecoavam como um veredicto. Lucas fechou os olhos e viu, atrás das pálpebras, o mapa que havia memorizado anos atrás, o local exato onde cavara a profundidade, o peso da terra caindo sobre o plástico preto. Tinha certeza. Tinha. Mas a orquídea branca no chão, intacta, desmentia isso. Ele se agachou, passando os dedos pela pétala mais externa. Não havia poeira. Não havia murcha. Era como se tivesse sido colhida naquela mesma hora, em algum jardim esquecido nos arredores da cidade. E no talo, quase imperceptível, um risco fino, não um corte, mas uma marca, como se algo tivesse mordido a haste. Drogas, sussurrou. O celular vibrou em seu bolso. Não era possível. A rede lá embaixo era nula, e mesmo se não fosse, ninguém sabia que ele estava ali. Mas a tela acendeu, iluminando seu rosto suado com uma notificação. Arquivo recebido. Áudio _ 1998.mp3. O ano era uma facada. Lucas hesitou, mas o dedo moveu-se sozinho. O áudio começou com estáticos, depois uma voz feminina, rouca, como se falasse de dentro de um poço. Ele acha que enterrou. Mas a gente não enterra o que não morre, não é, Lucas? Um barulho de algo sendo arrastado. Folhas. Ossos? Você lembra da regra, não lembra? 3 coisas para entrar, 3 para sair. Você só enterrou 2. O áudio cortou. No mesmo instante, as tubulações de ar exalaram um sopro quente em sua nuca. Lucas girou a faca à frente, mas só viu a parede suja, as rachaduras em forma de dedos abertos. Então notou, a porta de metal do bunker, que ele trancara por dentro com a corrente, estava entreaberta. Não havia chave. Não havia alavanca. Só um espaço suficiente para um corpo magro passar.
ou para algo raspar enquanto se arrastava para fora. Ele avançou, os pés pesados como chumbo. Do lado de fora, a escada de concreto subia em espiral até a superfície, mas o que o paralisou foi o que viu no primeiro degrau. 3 orquídeas brancas, frescas, dispostas em triângulo. E no centro, uma mão pequena, muito pequena e pressionada contra o cimento, os dedos afundando como se a parede fosse massa de modelar. Quando Lucas pisou no segundo degrau, a marca respirou, os sulcos se expandiram, contraíram, e um líquido escuro, quase preto, começou a vazar das fissuras. 3 para entrar, repetiu a voz no seu ouvido, mas dessa vez não era o áudio, era o vento, ou a terra, ou as coisas que nunca deveriam ter sido perturbadas. Ele olhou para cima, para a clarabóia aberta lá no topo, onde a lua cheia cortava o céu como uma lâmina. Algo se mexeu na borda. Não um rosto, não um corpo. Só partes, fragmentos que não deveriam se encostar, mas que mesmo assim formavam uma silhueta familiar. A menina da foto. Só que agora ela tinha dentes. Lucas recuou, tropeçando nos próprios pés. A faca escapou de sua mão e caiu com um clang metálico que reverberou como um sino de igreja abandonada. Quando se ajoelhou para pegá-la, viu que o chão do bunker não era mais concreto. Era terra. Terra fresca. E nela desenterradas coisas que brilhavam sob a luz da lua. Não eram ossos. Eram sementes. O peso das coisas que não nasceram. A primeira semente pulsou. Lucas sentiu antes de ver, uma vibração surda como o coração de um animal enterrado vivo. Ele arfou, os dedos afundando na terra úmida e então ouviu, um estalo seco, como se algo se partisse por dentro. Quando puxou a mão, a pele estava marcada por linhas finas vermelhas como rachaduras em porcelana. Não doía, mas coçava. A menina na clarabóia riu. Não era um som, era uma sensação. A de unhas arranhando a nuca, a de dentes afiados roçando a medula. Seu maxilar se deslocou, desdobrando-se em camadas de cartilagem úmida, e quando ela abriu a boca, não havia língua, apenas um vazio escuro que respirava. Você plantou a gente, disse a voz, mas não saía dela. Saía das sementes. Saía das paredes. Saía da cicatriz em forma de espiral que Lucas descobriu no próprio pulso, como se algo tivesse sido retirado dali há muito tempo. Ele se lembrou então, não de um nome, não de um rosto, mas de como segurar uma enxada. De como a terra cedia, macia quando se enterrava algo vivo. De como as crianças da vila, aqueles olhinhos redondos, aqueles sorrisos com menos dentes do que deveriam, corriam atrás dele, gritando, tio, tio, deixa a gente ajudar. E ele deixava. Até o dia em que a terra parou de devolver os corpos. A menina na clarabóia estendeu um braço, ou que deveria ser um braço. Os dedos eram longos demais, articulados como patas de aranha, e nas pontas, em vez de unhas, havia botões de flor pétalas negras, ainda fechadas, trêmulas. A colheita tá pronta, sussurrou ela. E você é o único que sabe como colher. Lucas olhou para as sementes a seus pés. Algumas já tinham rachado. De dentro, algo empurrava, não brotos, não raízes. Dedos, pequenos, pálidos com unhas sujas de terra. Ele se lembrou do cheiro de podridão doce que vinha dos campos à noite. Do modo como as mães da vila costuravam saquinhos de pano cheios de ervas nos pescoços dos filhos, como se isso fosse suficiente. Do padre que benzia a terra com água benta e depois cuspia nela, como se estivesse envenenando algo. Eu não plantei nada, Lucas mentiu, mas a terra tremeu debaixo dele, como se risse. A menina inclinou a cabeça. Ou o que deveria ser uma cabeça. Seu pescoço se alongou, a pele se partindo em sulcos onde brotavam olhos pequenos, úmidos pisca-pisca como lagartas. Você plantou medo, disse ela. E medo cresce. Medo tem raiz. Medo alimenta. Um gemido veio de algum lugar atrás dele. Lucas virou-se devagar. O bunker não estava mais vazio. Nas sombras coisas se mexiam. Não eram pessoas. Não eram mais nada que já tivesse nome. Tinham formas aproximadas, um torso aqui, um membro ali. Mas tudo errado, como se tivessem sido montadas às pressas, com peças de diferentes corpos. E todos eles, sem exceção, tinham buracos no peito. Cavidades escuras, úmidas, onde algo latejava. Eles estão com fome, explicou a menina, agora com a voz de muitas gargantas. E você é o único que sabe o que a gente come. Lucas engoliu em seco. Sua mão, sem que ele mandasse, fechou-se em torno da faca no chão. A terra sob seus joelhos abriu a boca. E de dentro, uma mãozinha pequena, suja, com uma pulseira de miçangas quebradas, se esticou e segurou seu tornozelo. Tio, disse a voz, fininha, chorosa. A gente tá com sede. O último brinquedo. Lucas não resistiu. A mãozinha o puxou para baixo, e a terra o engoliu como um animal faminto. Não doía.
Era só um afundar lento, mole, como se seu corpo fosse feito da mesma massa úmida daqueles buracos no peito das coisas sem nome. Lá embaixo, o escuro era quente. E cheirava a infância, lápis de cera, terra molhada depois da chuva, o açúcar queimado das festas de aniversário que ninguém mais fazia. A menina, ou o que dela restava, estava sentada num círculo de crianças que não eram crianças. Todas com os mesmos buracos no peito, todas com as mesmas pulseiras de miçangas quebradas. Elas o olhavam com olhos que brilhavam como pregos enferrujados. Você trouxe? Perguntou a menorzinha, a que tinha puxado seu tornozelo. Sua voz era um sino rachado. Lucas abriu a mão. A faca ainda estava lá, mas agora ele entendia. Não era para cortar, era para abrir. Com um gesto que não era seu, ele cravou a lâmina no próprio peito. Não sangrou. Só se abriu como uma porta rangendo. E de dentro dele, algo escorregou para fora. Uma coisa pequena, mole, que se enroscou em seus braços antes de tomar forma. Era um ursinho de pelúcia. Surrado, com o olho costurado à mão, a barriga rasgada revelando algodão amarelado. As crianças sem rosto sorriram. Os buracos em seus peitos respiraram. Agora a gente pode brincar, disseram todas ao mesmo tempo, enquanto o ursinho, vivo, pulava do colo de Lucas e corria para o centro do círculo. E Lucas entrou na roda também. Porque no fundo ele sempre soube, monstros não nascem. Eles são o que sobra quando a gente para de brincar.